Fala galera, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast, aqui na cidade de São Paulo, nesse estúdio improvisado, que estou com pessoas maravilhosas aqui no nosso estúdio, quer dizer, estúdio do hotel. Estou com pessoas maravilhosas aqui. Antes eu estava gravando com o Rodrigo, que é o marido dessa pessoa incrível que está aqui comigo, e agora é ela que está aqui comigo para ser entrevistada. É a Paloma. Cara, bem-vinda. Obrigada. Eu estou 1% nervosa, sabe? Olha, deixa Deus falar desses 99. Amém. Amém. Pra quem não te conhece, se apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Paloma, tenho 29 anos. Não sei se era pra falar a idade, mas tudo bem, teu problema. Já falou, tá valendo. Sou casada com o Rodrigo, também já foi entrevistado aqui pelo Lucas. Conheci o Lucas, a esposa dele, a Camila, no ano passado e, foi uma bênção conhecer eles. Eles são pessoas maravilhosas. Embora eu esteja nervosa, estou muito feliz de fazer parte desse projeto do Lucas. Tem dado muito certo e eu sei que vai continuar dando, em nome de Jesus, amém. Né? E recebemos. É isso aí. Atualmente também eu faço parte da liderança feminina lá da nossa igreja, Igreja Batista Amiga, como o Rodrigo já falou aqui, ele é líder dos jovens lá. E eu estou fazendo parte com ele também nessa parte de dar uma orientação para as meninas, né, as jovens e adolescentes, tem sido uma bênção. Você sempre foi cristã desde berço ou teve um momento que Deus falou, não, vem cá que você é minha? Como é que foi esse processo? Então, na verdade, eu vim de um lar católico, né? Minha família era católica há uns anos atrás. Só que eu tenho uma tia, avó, ela é minha tia, mas eu chamo ela de vó, considero vó, que ela já tem uma caminhada há mais tempo, né? Ela é cristã. E nisso ela foi chamando minha mãe, levando minha mãe, enfim. Colocando sementinha. Foi colocando sementinha na família. E minha mãe, ela se converteu primeiro, né? Aí é aquilo, né? A mãe, a mulher buscando pelo lar, buscando pelos filhos. Era eu, meus pais e meu irmão. Então, meu primeiro contato mesmo com a igreja que eu comecei a frequentar, eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. 14 anos, se eu mal me recordo assim. E esse foi um período mesmo que eu aceitei a Jesus, que eu comecei a fazer parte de uma igreja mesmo. E tive muitas experiências com o Senhor, mas é aquilo, eu era jovem, imatura e fui levada às emoções no sentido de... Eu fui muito ferida com igreja, com religião, com líderes, e eu acabei me afastando. Então, eu me afastei, na minha adolescência, eu devia ter uns 16 anos, uns 16, 17 anos, e para falar a verdade, eu fiquei mais tempo fora da igreja do que dentro, infelizmente. Mas aí é aquilo, né? O Senhor me pegou, como você falou, me pegou de jeito e eu retornei mesmo para Cristo, me converti de verdade, tive uma real conversão com Cristo de 2018 para 2019, não faz muito tempo, faz o que? Uns 4 anos. 5 anos já. Por aí. E desde então eu tive assim um encontro realmente com Jesus, ele transformou a minha vida, a minha história. Eu nunca havia tido uma experiência, uma vida com ele como eu tenho hoje, sabe? E assim, eu vejo que no casamento de vocês foi algo preparado por Deus, né? Assim, porque sim, os dois estão com o mesmo foco, o mesmo propósito. Deus tem trabalhado muito na vida de vocês e através da vida de vocês também, né? Isso é muito legal isso. E você falou dessas experiências, você teve bastante experiências assim. Muitas delas espero que tenham te marcado muito forte, né? E como que foi alguma dessas que te marcou, assim, se você puder compartilhar com a gente? Bom, é que são muitas, né? Mas vamos lá. Vamos fazer um livro aqui, escrever. Mas eu acho que cabe eu compartilhar com vocês o meu testemunho de conversão mesmo. Foi uma das experiências que eu tive com o Senhor, bem forte para mim, que foi quando eu voltei para o Senhor. Eu era vendedora e um dia eu estava trabalhando lá e um colega meu de trabalho, ele estava contando o testemunho dele de conversão, né? Porque ele também era cristão. E eu
ele estava falando algumas coisas relacionadas à bebida alcoólica, ao mundo e tal, e eu brincando com ele, falando, não sei o que, não tem nada a ver, beber não é pecado, ó a polêmica aqui, ó. Mas eu falei isso pra ele, beber não é pecado, pecado é se embriagar e tal, foi isso que eu falei. E ele virou pra mim e falou assim, irmã, ele era mais aquele bem do reteté, sabe? Bem tradicional. Aí ele falou, irmã, não existe isso, ou você é ou não é, não pode ficar em cima do muro. Aí eu, que nada, não sei o que, né? Aí, nesse mesmo dia, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em um prédio, assim, abandonado, e tinha um senhorzinho vindo atrás de mim com uma bengala, assim. Ele mal andava, mas eu corria dele, como se ele estivesse correndo atrás de mim. Só que não, ele estava de bengalinha, assim. E eu lembro que eu entrei num elevador e apertei todos os botões, assim. E do nada eu comecei a flutuar, assim. E me veio uma voz bem, assim, maligna, falando 50% diabo, 50% Jesus. E eu comecei a gritar forte, mãe, pai, me tira daqui. E acordei. Aí, fui trabalhar nesse mesmo dia, fiquei lá, antes do trabalho eu tinha uns minutinhos, né, e fiquei conversando com uma outra funcionária da loja, e ela falou assim pra mim, nossa, ontem eu fui pra igreja, e o pastor contou uma história muito legal lá e tal, depois eu te conto. Eu falei, não, me conta agora, né, tem um tempo. Ela falou assim, ele falou assim, que tinha um cara, que ele tava sentado em cima de um muro, e de um lado tinha uns demônios fazendo churrasco, festejando tudo, e lá comemorando. E do outro tinha os anjos. E os anjos chamavam esse moço, esse rapaz, né? Vem pra mim, vem pra mim. Só que isso instigou ele e ele perguntou, nossa, mas por que os anjos me chamam e os demônios não? Aí os demônios foi e falou pra ele, porque quem tá em cima do muro já é meu. E tipo... Aí eu liguei tudo, os fatos, sabe? O que meu colega tinha me falado do muro, de não ficar em cima do muro, dessa história que a mulher me contou e o sonho. Que o sonho me falava 50% demônio ou 50% Jesus. E eu chamava mãe, pai, no sonho, pai. E os meus pais, eles são falecidos, né? E a partir desse momento, eu comecei... No começo, quando era mais difícil para mim, eu falava, Senhor, o Senhor é o meu pai e minha mãe. Minha definição de pai e mãe é Jesus, é meu Senhor. Então eu acredito que ali eu estava chamando ele, sabe, no sonho. E esse foi o momento que ele me chamou. Não, quem está em cima do muro não é meu, e de fato. Então ali, realmente, eu tive essa experiência com o Senhor no sonho. E foi ali que eu tomei minha decisão. Não, eu tenho que entregar completamente minha vida para Jesus. Não é 1%, é 100%. Porque ele usou 3 maneiras diferentes para falar a mesma coisa. Para falar a mesma coisa. Legal. Entende? Então essa foi muito marcante para mim. Ele me chamando de volta. E assim, do processo que você voltou para Cristo, até o momento que você está hoje, no momento da caminhada, né? Você disse que você tinha se magoado muito com pessoas, né? Sim. Eu acredito que nessa volta que você teve, você estava muito mais madura para lidar com esse tipo de situação, né? Ou como é que foi? Você teve alguma dificuldade? Ou foi mais tranquilo porque você já sabia mais ou menos o que fazer? Então, quando eu retornei, né, para Cristo, eu morava em uma cidade pequena, Cotia, interior de São Paulo, e assim, não tinha muitas igrejas ali no bairro perto, próximo onde eu estava, né? Então eu encontrei uma que tivesse mais assim, que eu tivesse mais a ver comigo, né? Com a minha personalidade e tal. Comecei aí, gostei. Só que, cara, essa igreja, ela se parecia um pouco com o modelo que era a igreja anterior, que eu passei a frequentar aos 14 anos. E tinha um modelo em células, tudo isso, uma liderança mais assim, relacionada a isso. E pra mim foi meio assim, porque eu falei, Jesus, eu vou continuar aqui, mas eu não vou frequentar a célula, não quero fazer parte, nem nada. Tanto é que eu fiquei indo na igreja uns 6 meses, assisti o culto e ir embora. Não falava com ninguém, não conhecia ninguém. Acabou virando as costas, tchau. E tchau. Era eu e Jesus e tchau, tô aqui, pronto. Só que nisso,
o Senhor foi me tratando, porque Ele me colocou num ambiente parecido com aquele para ter outras experiências, para ver como eu estava agora, né? Como eu ia lidar com aquilo tudo. Então, eu passei a frequentar as células, eu passei a fazer parte mesmo da igreja, e aconteceram coisas semelhantes anteriormente com a minha outra igreja, mas eu já soube lidar melhor, porque ali era diferente. Eu estava frequentando aquele lugar por causa de Jesus Cristo. Eu não fui em busca de pessoas, minha dependência não estava mais em liderança, no pastor, nas pessoas, sabe? Então, meu coração estava entregue totalmente para Jesus. Então, Ele me colocou ali, Ele me queria ali por um período, eu ia ficar ali em obediência a Ele. Então, eu soube lidar, sabe? Com as situações. Foi um pouco difícil, mas eu olhei assim, uau, tipo, como eu soube lidar com isso hoje? Então, eu sei que foi o Senhor, sabe? Então, ali, hoje eu entendo que eu precisava estar naquele local semelhante ao anterior, para eu ser curada, tratada de certas feridas, né? Que hoje servem para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Eu acredito que pessoas curadas curam outras pessoas. Amém. E assim, aquelas pessoas que te conhecem, ou me conhecem, ou conhecem outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, assim, que estão machucadas, estão feridas assim por conta das pessoas, porque acontecem situações diversas, né, na nossa vida. Sim. Que a gente acaba se magoando com as pessoas, se decepciona e acaba se afastando da igreja, né? Qual que é o seu conselho para essas pessoas assim, que se sentem machucadas, sabe? Fala assim, não, eu não quero ir mais na igreja, eu não volto mais para lá, não, eu em casa com Deus tô bem. O que essa pessoa deve fazer para ficar melhor ainda? Bom, primeiro, nós que somos cristãos sabemos, né, a Bíblia nos conduz a isso, nos ensina que fazer parte, né, da igreja, do templo, é você estar ali em comunhão com as pessoas e tudo mais, né? Então, assim, não vai haver lugar perfeito, não tem. Aliás, você tem que tirar uma pessoa perfeita daí da igreja, acabou, estraga com a igreja. Então, assim, pela minha experiência de vida, de conversão, é assim, se entregar realmente para Cristo, buscar conhecer Ele cada vez mais, buscar ser obediente a Ele, porque faz parte, você fazer parte ali, né, do meio eclesiástico em si. Então você só vai conseguir lidar com as pessoas que ambas ali estão diferentes, estão sendo tratadas naquele local, né? Como eu falei, ninguém é perfeito. Mas o seu foco ali é o quê? É Jesus. Faz parte da caminhada. Claro, você tem que buscar estar num local onde você se adequa. É o que eu falo. Hoje, existem vários tipos de doutrina. E eu acredito assim, se você está fazendo parte de uma igreja que tem a sua doutrina, tem o seu modo de viver ali, as regras, você tem que respeitar, você tem que se submeter àquilo, entendeu? É obediência. Então você tem que buscar um local que você se adeque melhor. Não vai ser um local perfeito, como eu já falei. Mas o principal de tudo é você se relacionar com Cristo e não com as pessoas. A partir do momento que você está ali se relacionando com Cristo, o resto Ele faz, sabe? Ele vai te ajudar a lidar com os problemas do dia a dia, com a família, porque não é só na igreja que a gente tem problema. Muita gente se dá melhor com pessoas da igreja do que em casa. Em casa os pais não são convertidos, tem aquela coisa toda. Então isso... Uma certa perseguição. Isso, né? Exatamente. Então eu acredito que quem vai te ajudar nessa caminhada é Cristo. Não tem outra saída, não tem um segredo, não tem uma receita, sabe? Faz isso e aquilo. É Cristo que transforma, que dá orientação, que capacita, que vai te dar o discernimento de opa, isso não tá certo, mas eu vou saber lidar com isso. Então, é Cristo. É um relacionamento com Cristo. Até porque assim, um membro não sobrevive sozinho, né? Imagina Exatamente. Um pé cortado fora, exatamente. andando sozinho. Ele ia ficar pulando e como que ele ia se alimentar, como que ele ia se nutrir, não tem como. Exato. A mão a mesma coisa, o braço a mesma coisa, a perna a mesma coisa. Por isso que o corpo tem que estar unido, tendo cabeça como Cristo. Isso. E aí você vai ser uma pessoa saudável, porque você vai estar sendo alimentado todos os dias. E isso vai ser muito importante na vida de cada um de vocês. Na minha vida também é importante, na sua também é. E é assim, cada membro tem sua função. É necessário viver em comunhão. Verdade. Para que a gente venha se fortalecer. Assim como ela falou também,
uma pessoa curada, ela cura outras pessoas também, através do testemunho de vida. Então eu tenho certeza que através do seu testemunho de vida, muitas outras pessoas alcançaram a Cristo por causa que passaram por situações parecidas e às vezes você testemunhando, ela fala assim, não, opa, o que ela fez pode dar certo. Às vezes ela pode não ter te falado, mas pode ter acontecido. Glória a Deus, amém. É isso aí. E assim, você falou que tá na liderança das mulheres, né? Com as jovens e adolescentes lá da Como igreja. tem sido esse processo? Olha, Você já tinha sido líder antes ou foi a primeira vez? Caiu de paraquedas? Como é que foi? pra falar a verdade, é a primeira vez, assim, na primeira igreja que eu fui, ela era apostólica em células, então eu cheguei a fazer 9 meses de curso de escola, né, de liderança, mas assim que eu terminei, eu não abri minha célula, eu não dei continuidade, porque eu já saí da igreja. Então, pra falar a verdade, é a primeira vez. Então, assim... Muitas surpresas? Não, olha, faz pouco tempo, não faz muito tempo, né, que eu tô com as meninas, mas tem sido bênção pra mim, eu aprendo muito com elas, assim como eu acredito que elas aprendem muito comigo. E o intuito lá, a gente tem uma reunião, né, uma vez por mês, um domingo por mês, que se chama ETAI, que é entrego tudo a ele, o nome já diz tudo, né? Eu acredito que esse é um ambiente da gente se entregar ali mesmo, ajudar umas às outras com testemunhos, com testemunhos de vida, né, o que a gente já passou. Eu tenho visto resultados, né, em tudo isso. Então é um momento ali onde a gente aprende um pouco mais da palavra, onde a gente cresce juntas em Cristo, né? Então tá no comecinho ainda essa nossa reunião, né, das meninas, esse projeto, mas eu acredito que o Senhor tem muito para fazer ali na vida de cada uma de nós. Tem sido uma bênção. Esse projeto venha crescer mais e mais e mais, e toda Cangaíba, toda São Paulo venha fazer parte disso tudo. Amém! Ser tratada, né? Porque, assim, tem muita gente que a gente vê aqui na rua, assim, que, cara, são pessoas completamente sem expectativa de sair daquilo, né? É verdade. Assim, ontem eu tava passando em alguns lugares e eu vi, tipo assim, se às vezes a gente pensa que tá mal, que tá ruim, sempre tem alguém que tá pior. Cara, tipo assim, às vezes a gente fala assim, não, aquela pessoa tá passando por certa dificuldade financeira, não tem alimento pro filho, mas cara, ontem eu vi crianças deitadas em cima do lixo. Aquilo me marcou muito. Então, assim, o que nós cristãos devemos fazer? Assim, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ajudar um ao outro. Sim, tem pessoas que se aproveitam da fraqueza do outro para poder se beneficiar, mas nós temos que fazer a nossa parte, sem ver a quem, sem esperar nada em troca, sem nada disso. Fazer a nossa parte e amar o nosso próximo, ter compaixão pelas pessoas. Exatamente. Né? E isso é importante na vida do cristão. Essa é a essência do Evangelho. Com certeza. É isso aí. Agora já pra gente finalizar, que acho que já deve estar uns 20 e tantos minutos, né? Eu queria te deixar um espacinho de tempo para você deixar uma mensagem para quem te escuta. Uma mensagem para que Deus venha falar através da sua vida, na liberdade do Espírito Santo, sem pressão nenhuma, ninguém tá Deus. te filmando, ninguém tá te gravando. Não, imagina, não tem ninguém fotografando, né, e tal. Pois é. Bom, eu sou uma pessoa, assim, completamente apaixonada por Cristo. Hoje eu posso dizer que eu já tive muitas experiências com Ele e Ele tem feito grandes coisas na minha vida. O meu casamento é um testemunho disso, sabe? E meu esposo tá ali atrás. Acho que foi a primeira vez que vocês saíram, vocês ficaram sentados dentro do carro comendo McDonald's. Foi, né? verdade, no meio da pandemia, gente, ó, acreditem, viu? Foi no meio da pandemia, tudo fechado, bem no comecinho da pandemia, Cidade sabe? diferente. Cidades diferentes, assim, quilômetros de distância, mas tudo aconteceu. Amém. Então, quando é de Deus, cara. é de Deus. É assim, quando é de né? Deus é assim. E olha, você falou pra Deus me usar, né? Então vamos lá. Só para vocês terem um pouco de noção como o Senhor faz na nossa vida, né? Antes de conhecer o Rodrigo, um ano antes de conhecer o Rodrigo, eu tive uma experiência com o Senhor, vou falar bem brevemente. Eu lembro que eu estava um dia muito chateada, amargurada no meu quarto, chorando em prantos, e eu só queria um abraço. E eu falei pro Senhor, me abraça. Não tinha ninguém ali por perto, tipo, eu morava sozinha, enfim, tava me sentindo muito sozinha. Falei, Senhor, preciso de um abraço, muda a minha vida, muda a minha história. O Senhor, eu quero viver os seus planos para minha vida, não mais os meus. Porque os meus são falhos, e o Senhor, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu lembro que uma semana depois, uns dias depois,
Eu fui visitar uma igrejinha bem simples, sabe, um lugar improvável que você acha que ali você não vai encontrar nada? E uma pessoa chegou em mim, me abraçou e falou assim, há tantos dias atrás você estava no seu quarto chorando e você pediu um abraço para o Senhor. E essa pessoa me abraçou e falou, receba agora o abraço do Espírito Santo do Senhor. E ele manda te dizer que ele vai mudar a sua vida. Tudo que você entregou para ele, que você deseja dele, ele vai te conceder. E eu desejava uma família, né? Porque eu estava sozinha até então, meus pais falecidos. Eu desejava ter a minha família para passar Natal, enfim. Se eu não me engano, essa época que eu estava triste era Natal, inclusive. E um ano depois, eu conheci o Rodrigo. Um ano depois não, foi no mesmo ano, foi 2020. Eu comecei a conversar com o Rodrigo e tal. Aí a gente começou a namorar, enfim, noivou. E a gente casou dentro de um ano, então foi tudo assim. Eu e a Camila foi mais ou menos dentro de um ano também. Foi, né? Então, foi tudo assim bem, sabe? Eu olho assim pra minha vida hoje e falo, foi Deus, foi o Senhor. Eu não poderia fazer tais escolhas. Então, o que eu quero deixar aqui, minha mensagem é que, o Senhor só vai mudar a sua vida a partir do momento que você realmente entregar a sua pra Ele, né? Lá em Tiago fala que a gente... que a gente procure ao Senhor, né? Se achegue ao Senhor e Ele se achegará em você. E é isso, entendeu? Quanto mais você buscar o conhecimento do Senhor, quanto mais você buscar conhecer o Senhor, as coisas vão acontecer na sua vida. Claro que a gente não pode buscá-lo com essas intenções. Vou buscar Deus para minha vida melhorar. Não, sua vida vai ser melhor com Deus. Isso aí é um fato, né? Isso é um fato. Busque primeiro o reino e as outras serão acrescentadas ao modo dele, sabe? Foi o que eu fiz, Senhor. Toma aí minha vida, meu coração, que agora vai ser suas escolhas, suas vontades, não mais as minhas. Desde então eu tenho pedido para o Senhor alinhar o meu coração com o dele, não o contrário, né? Eu devo me adequar às coisas de Deus, não tentar adequar as coisas de Deus às minhas vontades, às minhas escolhas, né? Que são falhas. Então a minha dica é essa, abrir mão de si mesmo, abrir mão de suas vontades, sabe? E às vezes o Senhor vai pedir até para você abrir mão de algo lícito, sabe? Algo que é lícito, não é pecado, mas é lícito, para você parece algo bobo. Abre mão, obedece, porque o Senhor vem com a mudança, sabe? Na nossa vida. Meu coração queima, assim, falando de Jesus, porque realmente minha vida é outra com Ele. Então é isso que eu tenho de dizer. Busque ao Senhor cada vez mais, se entregue cada vez mais ao Senhor, busque conhecê-lo através da palavra, através de experiências, deixa Deus te levar, Deus te usar. Glória a Deus. Palavra abençoadíssima aqui. Amém. Da Paloma, gente. Paloma, então eu queria te agradecer por esse convite, na verdade por ter aceitado esse convite, né? Eu que agradeço, eu tava bem nervosa, falei, Senhor, e agora o que eu vou falar? Não sei nem o que eu falar, vou gaguejar e não sei nem se eu falei demais. Você foi ficando natural, foi ficando bem natural. Que bom. Então, é assim mesmo, igual outro dia, tinha uma menina que eu gravei, Sandrinha, Sandra, se você estiver ouvindo, um abraço. Ela falou que ela estava super nervosa, super preocupada. Cara, e ela falou tão bem. Eu assisti o podcast da Sandra. Ficou tão legal. Eu falei, cara, Sandra, Deus falou muito através da sua vida. Foi bom mesmo. Deixa Deus te usar, minha filha. Dá lugar. Deixa Deus te usar, dá lugar. As oportunidades estão batendo na sua porta, cara. Eu falo isso porque às vezes a gente fala assim, não, só falta bater na porta. E bate. As oportunidades batem na porta, só que você tem que abrir ela. É verdade. Se você não abrir, você tem que tomar uma atitude. Se você não abrir, alguém vai abrir. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, eu. Deus abençoe. Então eu vou deixar as redes sociais dela aqui para vocês estarem seguindo, acompanhando o que Deus tem feito através da vida dela e também o perfil da igreja que eles servem para que vocês venham acompanhar tudo que tem acontecido aqui em São Paulo e o que vai acontecer ainda no nome de Jesus. Amém. Beleza? Deus abençoe muito a vida de vocês, a sua vida e a gente fica por aqui. Amém, a nossa. Tchau.